Sabe aquela sensação de se sentir perdido, sem saber qual decisão tomar, para onde você deve seguir, se você para, se você chora, se você descansa, se você desiste? Quando você se vê completamente sem saída, aquela situação onde você olha e você não vê possibilidade de melhora, você não consegue de forma alguma visualizar como você vai sair dela? É sobre isso que eu quero trazer no vídeo de hoje. Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Eu espero que essa palavra venha falar com você e de alguma forma que o Senhor ministre ao seu coração. Todos nós passamos por momentos assim em alguma fase da nossa vida. A incerteza ela gera em nós medo, ansiedade. Nós queremos respostas rápidas e nós queremos o final da história antes mesmo de darmos os primeiros passos, e nos esquecemos que a caminhada com Deus ela é feita por fé e não da forma como nós estamos acostumados a ver. E se hoje você se encontra em uma situação assim, onde você se vê completamente sem saída, sabe, completamente perdido, saiba que o Senhor, Ele está com você e Ele já preparou um caminho para você nessa situação, mesmo que você não consiga enxergar. E eu não estou tirando isso da minha cabeça de qualquer jeito, mas eu vou ler para você a passagem que diz isso que eu estou falando, que confirma isso que eu estou falando. E inclusive eu te convido a ler comigo, que está em Êxodo 14, no versículo 15, que diz assim: Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Vamos voltar só um pouquinho na história para que vocês consigam compreender o versículo que eu acabei de ler e também para que faça sentido a essa mensagem que eu estou trazendo aqui hoje. Aqui está contando um período antes da travessia do Mar Vermelho. Moisés, quando ele libertou o povo da escravidão do Egito, das mãos de Faraó, o povo estava muito feliz, aliás, né? Eles tinham largado a escravidão, eles iriam viver uma promessa que o Senhor tinha prometido a eles, a terra prometida, Canaã, uma terra boa, que mana leite e mel. Provavelmente você já conhece essa história, mas assim como a nossa vida nada são flores, mesmo que você tenha uma promessa do Senhor, mesmo que você tenha sido chamado para algo grandioso, você vai passar por processos onde a sua fé vai ser testada, onde você vai ser obrigada a confiar no Senhor. E foi isso que aconteceu com o povo. Eles tinham saído do Egito e eles estavam seguindo uma promessa do Senhor. Só que eles encontram um empecilho muito grande, um obstáculo muito grande, que é o mar. E se não contasse somente com o mar na travessia deles, Faraó vinha atrás com seu exército, com carros de guerra, eles vinham perseguindo o povo. E quando o povo soube disso, que Faraó estava vindo, eles estavam completamente cercados. Atrás vinha Faraó, à frente havia o grande mar e o povo estava no meio. E assim é a nossa vida. Às vezes, para que a gente consiga alcançar as promessas, a gente vai estar no meio, vai ser a pessoa que vai se encontrar no meio. E a gente não consegue enxergar a solução. A gente olha para frente e tem um obstáculo, olha para trás tem outro obstáculo, não tem para onde fugir. E é onde a gente se vê completamente encurralado. E foi assim que aconteceu com os israelitas. Eles se viram completamente encurralados e eles começaram a questionar, a murmurar. Se você ler todo o capítulo 14, inclusive eu te convido a ler para que você consiga entender, para que você consiga ver o livramento do Senhor. Eles começaram a questionar Moisés, por que Moisés tinha trazido eles até o deserto para que eles morressem ali. Na cabeça do povo eles iriam morrer, não tinha saída para eles. E eles começam a questionar, era por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para cá, enfim. Todo o meio que nós já conhecemos de murmuração. Quando algo foge do nosso controle, a gente tem esse hábito de murmurar. Então Moisés ele foi falar com o Senhor. E foi que aconteceu essa passagem que eu acabei de ler, que o Senhor perguntou a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que marchem. Ou seja, se nós pararmos para compreender, nesse processo o mar ele ainda não havia sido aberto. O mar ainda estava fechado. Porém o Senhor mandou o povo seguir avante. Dá para a gente compreender isso? É onde eu quero chegar no ponto da mensagem. Porque o Senhor ele não abriu o mar vermelho primeiro para que o povo seguisse avante, mas o Senhor mandou o povo avançar com o mar ainda fechado. E logo, se você entender o contexto, logo a seguir, no versículo 21, que Moisés vai estender a mão e Deus manda o vento e tal, que o mar se abre. Mas até então, quando o Senhor mandou o povo seguir adiante, o mar ainda estava fechado. E quantas vezes Deus nos manda seguir adiante quando a gente não está vendo a solução? É isso que Deus espera de nós, que nós seguimos avante, que nós não paremos, que nós não olhemos para trás, mas que nós avancemos. Eu tenho uma frase
Eu não sei se eu vou contextualizar ela bem, que ela diz assim: primeiro você coloca os pés para que Deus coloque o chão. É mais ou menos assim, eu não sei se eu falei a frase correta, mas é basicamente isso que Deus espera de nós. Ele não vai preparar todo o ambiente, todo o chão para que você venha a experimentar o milagre, mas Ele espera de você, espera de mim um passo de fé para que Ele venha fazer o resto. O impossível é o trabalho do Senhor e o possível, aquilo que nós podemos fazer, é o nosso trabalho. Então Deus espera que nós confiemos nele, mesmo que a gente não consiga enxergar. E é isso que é o ponto principal da mensagem, porque é tão difícil a gente confiar, a gente acreditar quando a gente não vê que nós temos o controle, nós temos o hábito. Vamos supor, eu tenho isso daqui. Enquanto eu estou segurando, eu acho que eu tenho o controle é meu, mas Deus ele quer que nós soltemos, que nós tiremos da nossa mão e nós soltemos. E quando nós soltamos aquilo que o Senhor pede para que nós soltemos, Ele vai fazer o impossível. Assim como Ele fez na travessia do Mar Vermelho, e depois você vai ver toda a história, todos os milagres. Ele atravessou o povo de Israel em terra seca. Ele abriu um caminho onde não havia possibilidade alguma de ter um caminho ali. E isso que é viver por fé, é acreditar que o Senhor ele vai abrir um caminho, mesmo onde eu não consigo enxergar. E a palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E do mesmo modo, ela também diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todos aqueles que dele se aproximam precisam crer que ele existe. Outro exemplo para mim de grande fé foi Abraão, inclusive ele leva o nome de pai da fé. Quando o Senhor disse para Abraão sair da casa dele, da parentela dele, da terra dele que ele conhecia, do ambiente que ele estava inserido, para ir para uma terra que o Senhor mostraria, o Senhor não deu a Abraão o mapa completo. O Senhor só mostrou a direção e coube a Abraão confiar. Isso exigiu fé. E ter fé não é fácil. Muitas vezes é fácil chegar aqui e falar para ter fé, mas a fé, ela vem pelo ouvir da palavra do Senhor, como a palavra diz. Que a fé, a gente só consegue compreender o propósito e o caráter de Deus quando nós conhecemos a Ele. Porque como que eu vou confiar em alguém? Como que eu vou acreditar em alguém que eu não conheço? É impossível. Então, para que nós venhamos a exercer a fé que nós precisamos para vencer esses obstáculos, para conseguir enxergar a saída, mesmo que a gente não esteja vendo de forma clara, porque ter fé não é como a forma que a gente vê, porque é isso que Deus espera de nós, que nós não vivamos conforme aquilo que a gente vê, mas que nós vivamos por fé, crendo que é Ele que está no controle de tudo, crendo que é Ele que vai trazer o livramento, que é Ele que vai mudar a situação, que Ele vai abrir caminho, vai abrir porta aonde não existe. Então, só cabe a nós mesmos confiarmos no Senhor, entregar nosso caminho para Ele. E nós só conseguimos confiar e acreditar naquilo que a gente tem intimidade, com aquele que a gente tem intimidade. Como que você vai ouvir a voz de Deus, a direção de Deus, se você não conhece Ele, se você não conhece o caráter dEle, se você não conhece como Deus age, se você não tira tempo para mergulhar, para buscar conhecimento, a direção do Senhor? É impossível. Esses grandes homens de Deus, eles tinham relacionamento com o Senhor, eles tinham comunhão, eles buscavam o Senhor. E o Senhor se revelava a eles de forma grandiosa. Então eu tenho certeza que se hoje você está passando por uma situação onde você não vê saída, se você se entregar, se submeter à vontade de Deus e pedir ao Senhor a direção, Ele vai te mostrar a direção. Ele vai abrir o caminho que você precisa. Ele vai tirar a barreira, não sei qual a barreira que está te impedindo hoje, qual é o seu mar que o Senhor vai ter que abrir, mas creia que o Senhor ele faz o impossível. Eu vou ter que encerrar esse vídeo, eu gostaria de falar mais, mas começou a chover, provavelmente o áudio não fique tão legal. Mas para finalizar, eu quero ler com vocês Provérbios, que está no capítulo 20, no versículo 24, que diz assim: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Então, eu gostaria de, para finalizar, deixar essa reflexão, que não cabe a nós tentar discernir os caminhos do Senhor, o meio pelo qual Ele vai agir, o meio por qual Ele vai atuar, como Ele vai trazer o livramento. Não cabe a nós tentar compreender isso, até porque nossa mente é muito limitada aos planos, aos propósitos do Senhor. Mas que nesse dia você venha a colocar sua dependência no Senhor, que você venha a crer que Ele está agindo e que Ele vai abrir caminhos onde você não consegue ver saída, que Ele tem o melhor para você. Não tenta entender os planos do Senhor, nem os propósitos, e não veja isso como um castigo, como algo ruim da parte do Senhor. É uma forma de amor. E nós não conseguimos entender quando a gente está no processo, a gente só consegue compreender logo depois, quando a gente vê o livramento do Senhor. E se você não está conseguindo enxergar os livramentos do Senhor, comece a trazer na sua memória todos os livramentos que o Senhor já te deu até aqui, todas as bênçãos.
Não é possível que você não vai ter nenhuma bênção para contar, porque a nossa vida, dia após dia, a gente vive sobre a misericórdia do Senhor que se renova todas as manhãs. Então eu tenho certeza que você vai começar a compreender melhor os planos do Senhor, que você vai começar a entender que o Senhor ele está com você, que Ele tem o melhor para sua vida. E que o Senhor Jesus Cristo te abençoe nesse dia e que essa palavra venha aí de encontro ao seu coração para que você venha compreender os propósitos e os planos do Senhor. Eu vou ter que finalizar agora, mas que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e até o próximo vídeo.